Você já parou para pensar na incrível variedade de animais que habitam o nosso planeta? Existem criaturas belíssimas, mas também existem criaturas tão bizarras que tem risco de você ter pesadelos. O fundo do mar é o local mais misterioso do mundo. Os humanos apenas conhecem cerca de 80% do oceano. Isso quer dizer que tem milhares de criaturas desconhecidas espalhadas pelo oceano. Hoje você vai ver os 10 animais mais bizarros encontrados no oceano. Já começa deixando o seu gostei? Bem, vamos para o vídeo. Número 10. Rã de vidro. O que faz com que essa rã pareça tão surreal é sua pele transparente. Encontrada nas florestas tropicais baixas do Novo Mundo. Este tipo de rã possui as vísceras visíveis, e qualquer pessoa consegue observar o coração da rã de vidro a bombear sangue para as artérias, e a comida a movimentar-se pelo tracto digestivo. A causa para esta transparência ainda é desconhecida, porém nem todas as espécies possuem a barriga transparente. Imagina você ver o seu almoço passando pela digestão. Deus me livre. Número 9. Peixe bolha. Esse peixe é tão feio que só de olhar dá vontade de vomitar. Alguns pescadores sem querer acabam pescando esse peixe, mas chega a dar desgosto ao pescar essa aberração. O corpo dele tem uma massa gelatinosa que tem a densidade pouco menor que a água, além de ter falta de músculos. Ou seja, o bicho consegue flutuar sem usar muito de sua energia. Ele é encontrado nos mares que cercam a Austrália e a Tasmânia, e vive uma vida pacífica se alimentado de invertebrados como siris e outros bichinhos que flutuam à sua frente. Número 8. Peixe-diabo negro. O peixe de aspecto monstruoso animal tem como habitat as profundezas do oceano, onde não há penetração de luz. Como muitas outras criaturas do mar profundo, pode eventualmente produzir sua própria luz, através de um método conhecido como bioluminescência. Esse peixe é bem conhecido em filmes e desenhos. Número 7. Lula gigante. As lulas gigantes realmente existem de verdade. Ainda sabemos pouco sobre eles, devido à sua habilidade de se esquivar e às altas profundidades que alcançam. Tudo o que sabemos deles é graças a estudos dos cadáveres que aparecem nas costas pelo mundo, ou ao esforço de cientistas nas últimas décadas. De acordo com as observações, ela se alimenta de peixes médios e camarões que moram no fundo do oceano, entre 253 mil metros de profundidade. Quando o alimento é escasso, começam a comer outras lulas menores, e inclusive outras de sua mesma espécie. Ela habita as profundezas do Oceano Antártico. Pouco se sabe sobre a vida desta criatura. É caçadora como outras lulas e no mar profundo, se utiliza da bioluminescência para encontrar a presa. É muito difícil estudar um animal desses, na profundidade aonde ele vive. Número 6. Tubarão-duende. Ao contrário do que a aparência atesta, os tubarões-duendes são menos ferozes que seus companheiros. Como o tubarão branco, a espécie passou a constar nos relatos científicos somente em 1898, primeira vez que foi descrita. Antes disso, porém, espécimes já haviam sido capturados por pescadores japoneses. Pouco se sabe a respeito do comportamento desses peculiares tubarões. Todavia, acredita-se que alimentam-se principalmente de lulas, camarões, polvos e outros moluscos. Vivem em águas profundas, e já foi encontrado a 1.200 metros de profundidade, no oeste do Oceano Pacífico, no oeste do Índico e a leste e oeste do Oceano Atlântico. Dada a profundidade em que vive, o tubarão-duende não representa perigo para os seres humanos. Alguns espécimes foram coletados vivos e trazidos para aquários públicos, embora tenham sobrevivido por pouco tempo. Porque os tubarões-duendes têm mandíbulas tão esquisitas? A resposta provavelmente tem a ver com a maneira como nadam. Os tubarões-duendes são predadores flácidos e de corpo mole, com pequenas nadadeiras e cauda flexível que não foi projetada para rajadas rápidas de propulsão, tornando os peixes que se movem lentamente. Número 5. Lula vampiro. Encontrada nas cores vermelha, roxa, preta e marrom. Como se o nome já não fosse estranho o suficiente. Ao contrário que o nome parece, ela não suga sangue. A pele que conecta seus membros se assemelha muito à capa de um vampiro, motivo pelo qual o nome foi dado. E também ela não se transforma em morcego, apesar de ter sido descoberto há mais de 100 anos. Pouco se sabe sobre os hábitos deste animal de águas profundas. A lula vampiro foi descrita erroneamente pela primeira vez como uma espécie de polvo, em 1903, que estudou os cefalópodes. Estas lulas, geralmente, não ultrapassam os 30 centímetros de comprimento. Normalmente,
Não há luz do sol no habitat, se alimentam de sangue. Ela desliza lentamente através das profundezas, alimentando-se de detritos plâncton. A pele que conecta seus membros se assemelha muito à capa de um vampiro por viver em um ambiente inóspito. As opções alimentares da lula são restritas. Por isso, os animais da espécie são onívoros, alimentando-se de animais e plantas que encontrarem nas regiões em que habitam. Apesar de ser predadora de espécies menores como camarões, a lula vampira do inferno também é presa de peixes, baleias e leões marinhos. Número 4. Tubarão-cobra. O tubarão-cobra, um habitante dos oceanos Atlântico e Pacífico com cabeça de tubarão e corpo um pouco parecido com cobra, provavelmente não vive fundo o suficiente no oceano para o gosto da maioria dos banhistas. Na verdade, os tubarões-cobras são frequentemente vistos em águas tão rasas quanto 160 pés de profundidade. É frequentemente descrito como um fóssil vivo, com os mais antigos fósseis de tubarão-cobra que o datam do início do Pleistoceno, há mais de 2,5 milhões de anos. Como a maioria dos tubarões, esses peixes são vistos como letais, grandes e perigosos, mas o tubarão-cobra é um ser discreto que se mantém na escuridão marinha, longe da luz. Número 3. Enguia pelicano. A característica mais notável do enguia pelicano é sua enorme boca, que é muito maior que seu corpo. A boca é frouxamente articulada e pode ser aberta o suficiente para engolir um peixe maior do que a própria enguia. A mandíbula inferior em forma de bolsa lembra de um pelicano, daí seu nome. Tal mandíbula é articulada na base da cabeça, sem massa corporal por trás, fazendo com que a cabeça pareça desproporcionalmente grande. Essa espécie tem o corpo negro e algumas subespécies podem ter uma fina faixa branca na lateral. A boca grande pode ser uma adaptação para permitir que a enguia coma uma variedade maior de presas quando a comida é escassa. Também pode ser usado como uma grande rede. A enguia pode nadar em grandes grupos de camarões ou outros crustáceos com a boca aberta, recolhendo-os ao longo do caminho. Quando se alimenta, a água ingerida é expelida pelas brânquias, devido às profundidades extremas em que vive. A maior parte do que se sabe sobre a enguia vem de espécimes que são inadvertidamente capturadas em redes de pesca em alto mar. Embora considerada uma espécie puramente de profundidade, elas são encontradas, têm uma distribuição muito extensa. Ocorrem em oceanos temperados e tropicais em todo o mundo e ocupa uma ampla gama de profundidades. Pode ser encontrada de 500 a 7.625 metros de profundidade, embora seja mais frequente entre 1.200 e 1.400 metros. Número 2. Tubarão boca grande. Assim como as baleias e os tubarões frade, os tubarões boca grande são sugadores, ou seja, por conta de suas bocas grandes, eles são capazes de sugar águas vivas e plânctons, alimentando-se disso. Um verdadeiro mistério cerca essa espécie de tubarão, já que todos os encontros foram resultados de capturas feitas acidentalmente por barcos de pesca. Da década de 2000 para cá, houve um aumento no interesse e atenção das pessoas com relação aos tubarões boca grande, já que eles foram se tornando mais populares e também por conta de sua raridade. Eles foram encontrados no Oceano Pacífico, inclusive aqui no Brasil também, Atlântico e Índico. Número 1. E também o animal em primeiro lugar. Polvo-dumbo. O polvo-dumbo é um animal interessante e ainda pouco conhecido pelos humanos. Por causa da sua anatomia e a forma como nada, foi nomeado pela semelhança com o personagem da Disney, Dumbo. Devido à dificuldade de acesso ao seu habitat, dificilmente os humanos serão uma ameaça a esta biodiversidade. No entanto, as mudanças climáticas e a poluição da água podem se tornar uma preocupação à sua sobrevivência. Por residir nas profundezas dos oceanos, sabemos pouco do polvo-dumbo. Sua alimentação é composta por crustáceos, bivalves e vermes. Enquanto as barbatanas impulsionam seu corpo pela água, os tentáculos tocam o chão procurando alimento. Uma vez encontrado, o polvo o engole inteiro. Este é o polvo que vive em maior profundidade oceânica, localizado entre 2.000 e 5.000 metros abaixo da superfície. Nessa camada, não há luz solar e a pressão atmosférica é considerável. O polvo-dumbo já foi encontrado nos oceanos Pacífico e Atlântico, na América do Norte, nas Filipinas, nas Ilhas Açores, Nova Zelândia, Austrália e Nova Guiné. Sendo assim, não aparentam ter preferência de região. Essa foi a lista dos 10 animais mais bizarros do oceano. Espero que tenham gostado. Irei fazer mais vídeos para vocês em breve. Até o próximo vídeo.